Primeira vez que eu pensei em ser pastor foi aos 12 anos, mas voltei a falar e pensar sobre isso quando eu comecei a colportar. E a minha esposa, quando a conheci na colportagem, ela me apoiou muito. E eu ficava adiando sempre essa decisão final de ir para o seminário e comecei até a fazer um curso em Belo Horizonte, comecei a trabalhar na área e em 2013 aconteceu algo que eu tomei realmente essa decisão definitivamente. Foi um momento em que eu estava na sala de aula e 2 traficantes ali do bairro invadiram a escola e foram até a minha sala e ameaçaram um dos meus alunos por ele ter se desentendido com o irmão de um desses traficantes. Ali eu me senti muito desanimado com o trabalho e com medo também e comecei a orar e pedir a Deus uma solução. No dia seguinte fui conversar com a diretora a respeito do acontecido e ela me falou que no ano seguinte ela me queria ali como professor substituto ali na escola. Mas quando ela me disse isso, eu falei que no ano seguinte eu iria estudar teologia, apesar de não ter tomado ainda a decisão final e também não ter me preparado para estar no colégio. Mas Deus providenciou tudo e nós conseguimos, em fevereiro do ano seguinte, ir para a Argentina para estudar na UAP. A minha família, ela tem uma grande importância no ministério, com certeza, mas em primeiro lugar a minha esposa, que durante a faculdade ela foi de fato uma guerreira, nos ajudou em tudo, sempre apoiou, sempre nos levou para cima e logo após a faculdade, o período entre o término e também a nomeação, ela demonstrou muita resiliência. E hoje ela continua apoiando como distrital do Ministério da Criança, do Ministério da Mulher também. E os meus filhos são uma alegria à parte, eles nos ajudam a nos empenhar mais no ministério, nos empenhar mais espiritualmente. E eu também não posso deixar de mencionar os meus pais, que sempre nos ajudaram financeiramente e espiritualmente com a intercessão. O que faz meus olhos brilhar no ministério são diversas coisas simples e cotidianas, mas que me alegram muito. Por exemplo, chegar na igreja e receber um abraço, um sorriso dos irmãos, ser parado ali ao final de um sermão e o irmão vir e me agradecer pela mensagem, apesar de que nós sabemos que tudo é mérito divino, mas isso me alegra muito, pois eu posso fazer parte desse canal de comunicação entre Deus e a igreja. Mas tem algo que me alegra muito mesmo, um pouquinho a mais, no ministério, que são os batismos. Para mim, deveria ter uma festa após cada batismo. Eu até estive em uma igreja que soltava fogos quando alguém se batizava, não porque eram raros os batismos, mas porque eles se alegravam muito mesmo. E isso é prova de que a cruz vence, a cruz de Cristo sempre vence. Bem, a ordenação significa para mim um reconhecimento da igreja, do ministério e particularmente uma prova de que Deus me ama, de que Ele conta comigo para o trabalho e Ele é poderoso o suficiente para me fazer apto e capaz de realizar a obra dele. Ser pastor para mim é, além de ser um proclamador da palavra, ser um missionário, é ser alguém importante e relevante também, pois a gente ocupa um lugar no aniversário e também no culto fúnebre. E nesses diversos lugares onde nós passamos, temos a oportunidade de ser como um marco entre o antes e o depois de alguém, na vida de alguém. E isso para mim é ser importante e relevante, o que é uma enorme responsabilidade e também um grande privilégio. Eu também entendo que ser pastor é ser conhecedor de onde existe água e também onde existe alimento. E então voltar à igreja e falar para eles onde eles devem buscar. Para isso nós precisamos depender de Deus, ter fé em Deus, viver com Cristo e a ponto de restar somente uma dúvida: se o melhor é viver com e por Cristo ou se descansar para abrir os olhos e ver Jesus voltando. Eu sempre oro pedindo a Deus para me permitir ser pastor por mais um dia. E se algum dia eu tiver que chorar igual Pedro chorou, eu oro também que eu chore, mas que depois eu escute Jesus dizendo para eu voltar e apacentar o rebanho.